A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada, livro de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aqui para a nossa meditação neste momento. Nós vemos aqui na palavra de Deus João Batista. A Bíblia diz que João Batista estava pregando ali no deserto e uma grande multidão estava seguindo a João. E por essa grande multidão seguindo a João, a Bíblia diz que os judeus mandaram os saduceus e os levíticos e aonde estava João para saber quem era ele. E a Bíblia nos mostra que quando os levíticos e os saduceus chegaram a João, fizeram a pergunta e disseram: quem és tu? Tu és o Cristo? E João disse: não sou. É tu Elias? E João falou: não sou Elias. Então eles disseram: então quem és tu, para que a gente possa dar testemunho de ti? Aí João disse: eu sou a voz que clama no deserto, vim preparar o caminho do Senhor. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte Jesus apareceu. Então Jesus aparece no dia seguinte. Aonde eu quero trazer esta mensagem, falamos sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé, mas Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Moisés, ele foi o libertador de Israel, mas Moisés não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos mostra Davi, que foi o rei de Israel, segundo o coração de Deus, mas Davi não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos Jeremias, um grande profeta de Israel, mas Jeremias não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos também Sansão, que foi cheio do Espírito Santo, tinha uma força que Deus dava a Sansão, mas a Bíblia diz que Sansão não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos na palavra de Deus, no dia seguinte, quando João pregava ali, a Bíblia diz que no dia seguinte Jesus aparece. E quando Jesus aparece, João aponta para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não é Abraão, pai da fé, não é Moisés, o libertador, não é Davi, o rei de Israel, não é Jeremias, o grande profeta, não é Sansão, cheio do Espírito Santo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Por isso que nós cremos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é Mateus, não é Lucas, não é Maria, não é José que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é só Jesus Cristo. Por quê? Porque no Antigo Testamento o sacerdote tinha que fazer o sacrifício de animais, e o sacrifício de animais era para cobrir o pecado do povo. Então o que acontecia? Tinha que ser morto um animal para cobrir o pecado do povo. Então no Antigo Testamento existia esse sacrifício de animal, mas no Novo Testamento a Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o sacrifício. Jesus, ele é o próprio sacrifício. Por isso que hoje nós não matamos animais para fazer sacrifício para cobrir o pecado do povo, porque Jesus, ele já fez o único sacrifício através da cruz do Calvário, foi Cristo, e nós não precisamos hoje ter animal para perdoar o pecado da humanidade.
porque é o sangue de Cristo que perdoa o pecado da humanidade. Então Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz lá em Isaías 53, versículo 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, a culpa que caía sobre nós, ele levou sobre si. Jesus não pecou, mas ele levou a culpa dos nossos pecados. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele veio para fazer o sacrifício, e esse sacrifício que Jesus veio fazer, ele veio fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Jesus veio fazer a vontade do Pai, morrer no nosso lugar. E a Bíblia diz lá em João capítulo 6, versículo 38, Jesus diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus veio fazer a vontade do Pai, foi para trazer salvação para nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Quando Adão comeu o fruto proibido, que era o fruto da desobediência, mas Adão tinha um livre-arbítrio, então através do livre-arbítrio Adão comeu o fruto proibido, então veio o pecado para o mundo por causa da desobediência de Adão. Então Jesus veio para trazer salvação para nós, porque através do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que veio o salário, e o salário do pecado é a morte. O homem não tinha direito à salvação, mas a Bíblia diz que através do pecado, Isaías 59, versículo 2, que existe uma barreira de separação entre Deus e o homem. Então por isso que Deus, a Bíblia diz que por causa dessa separação, Deus envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para trazer salvação para nós. E Jesus veio para quebrar essa barreira de separação entre Deus e o homem. E Jesus fazer uma nova aliança com o homem novamente. Então, quando é que nós podemos ter essa comunhão com Deus, ter novamente essa aliança com Deus? É quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador do mundo. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter essa aliança com Deus e ter comunhão com Deus através de Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que esse Cordeiro, que é Jesus Cristo, veio para fazer o sacrifício, e a Bíblia diz que Jesus veio para morrer no nosso lugar. Então Ele carregou aquela cruz pesada, aquela cruz era minha, era tua, era de Barrabás, mas a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas nossa culpa. Então Jesus carregou a cruz, carregou aquela coroa de espinho na sua cabeça, foi chicoteado, foi humilhado, cuspido, prego nas suas mãos e prego nos seus pés. Jesus foi crucificado ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz, mostra que foi dois malfeitores que estavam uma à direita e outra à esquerda, ali onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos na palavra de Deus que estavam os dois malfeitores, todos dois blasfemavam contra Cristo. Nós vemos os dois blasfemando contra Cristo, sim. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 44, e também no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 32, mostra que os dois malfeitores estavam blasfemando contra Cristo, porque todos que passavam ali murmuravam, blasfemavam contra Cristo, e a Bíblia diz que os dois faziam o mesmo. Então os dois malfeitores blasfemavam contra Cristo naquele exato momento. Jesus estava morrendo no nosso lugar, mas a Bíblia diz que os dois estavam blasfemando contra Cristo. E a palavra de Deus nos mostra que quando os dois estavam blasfemando, um se arrependeu naquele exato momento. Quando ele se arrependeu, porque ele viu um título que estava escrito em cima da cabeça de Cristo, estava ali: este é o rei do judeu. Então quando ele olha para Cristo, ele se arrepende e repreende o outro que está blasfemando.
E ele disse assim: nem na hora da morte eu temo o Senhor. Este homem aí é justo, nenhum mal ele fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Então ele reconheceu que era um pecador, reconheceu que Jesus era inocente e reconheceu que Jesus era um Salvador. Então ele, naquele exato momento, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus, no mesmo exato momento, Jesus olha e vê um coração arrependido. Onde tem um coração arrependido, Jesus entra com misericórdia, com perdão, restauração. E a Bíblia diz que Jesus disse naquele exato momento, disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou o pecado daquele moço que estava ali morrendo. Então, na última hora, ele buscou a Deus. Na última hora, ele pediu perdão a Deus e Jesus deu perdão a ele. Veja só, os dois malfeitores já tinham sido julgados pela sociedade, já tinham sido condenados e crucificados. Então, era a última hora dos dois, mas todos os dois tinham oportunidade, sim, mas só foi um que escolheu a oportunidade de buscar a Deus naquele exato momento. A Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então é tempo de buscar a Deus. Então na última hora, ele buscou ao Senhor naquele exato momento. Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Significa que o Cordeiro de Deus que estava ali, morrendo na cruz de Calvário, já estava trazendo salvação para aqueles que estavam se arrependendo. Então todos aqueles que se arrependem e confessam Jesus como único e suficiente Salvador, têm salvação, porque é Jesus que nos garante a salvação e a vida eterna através do seu sacrifício. Por isso que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu quero dizer, tudo tem o seu tempo determinado. Qual é o tempo da salvação? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz que o dia da salvação é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por isso que aquele ladrão, malfeitor, ele aproveitou oportunidades. Hoje, o dia da salvação, então ele aproveitou a oportunidade naquele exato momento e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Porque o dia da salvação é hoje, não é amanhã. O dia da manhã não pertence a nós. Se aquele homem deixasse para depois, ele também não tinha salvação. Porque o dia da salvação, a Bíblia diz que é hoje, não é amanhã. Quantas pessoas estão deixando a oportunidade passar? Agora Deus está dando oportunidade, mas também vai chegar o tempo que essa oportunidade passa. Então hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz lá em Salmo 95, verso 7, que diz assim: não endureça os vossos corações. Então o que a gente não possa endurecer o coração. A Bíblia diz que os dois estavam ali endurecendo o coração, mas um se arrependeu naquele exato momento e disse: Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Então quando a gente se arrepende do nosso pecado, Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. Então não endureça o coração. O tempo de aceitar Jesus é hoje, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje, Deus está dando oportunidade para que você possa se arrepender, entregar sua vida a Jesus, confessar Jesus como único e suficiente Salvador, para que você possa ir morar no céu. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 3, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado abaixo do sol, aqui na terra. Mas tem o tempo de nascer, o tempo de crescer e o tempo de morrer. Mas eu quero dizer que o tempo que a gente possa buscar a Deus é o tempo que a gente está tendo, a oportunidade que Jesus está dando. Então é o tempo de buscar a Deus. Porque eu creio que Jesus, Ele é o único que pode salvar. Porque a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único Cordeiro que pode tirar o pecado do mundo, porque Jesus foi um Cordeiro que não tinha mancha, sem mácula. Jesus não tinha defeito. Então o sacrifício que Deus aceitava é o sacrifício sem defeito. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram
E a Bíblia diz que Jesus ele veio e não pecou. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a cruz e Jesus venceu a morte. E ao terceiro dia Jesus ressuscita. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus não pecou e trouxe salvação para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Por isso que eu creio que Jesus é o único que pode salvar, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos. Só através de Cristo que o homem pode ser salvo. O homem procura outro meio de salvação além de Cristo. Exemplo, reencarnação. O que é reencarnação? A pessoa morre, depois reencarna em outro corpo, depois chega a morrer novamente e reencarnar até ser um dia ser um perfeito. Então é reencarnação. Então é outro meio de salvação fora de Cristo. Outro meio de salvação que a pessoa possa se salvar fora de Cristo. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12, nenhum outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra que nós podemos ser salvos. Outro meio de salvação que a pessoa crê que pode ser salvo fora de Cristo é o purgatório. A pessoa quando morre vai para o purgatório, e o purgatório é um fogo que vai purificar o seu pecado, e quando purificar o seu pecado, ele vai ser perdoado. Então é outro meio de salvação fora de Cristo. Mas a Bíblia diz que não existe outro caminho senão através de Cristo. João capítulo 14, versículo 6 diz, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então fora de Cristo não existe salvação fora de Cristo. Então existe também outro meio de salvação, é o batismo pelos mortos. Tem pessoa que batiza uma pessoa, um parente que já morreu, e através desse batismo a pessoa que morreu, o parente dele, vai ser salvo. Então é outro meio de salvação. Mas a Bíblia diz que depois da morte não existe salvação. A salvação é quando a pessoa tem vida e Deus dá oportunidade. Está dando oportunidade para que o homem confesse ele, se arrependa e aceite ele como único e suficiente Salvador. Eu creio que só existe salvação através de Cristo, porque a Bíblia diz que é através do sangue de Cristo que nós podemos ser purificados do nosso pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então é só através do sangue de Cristo que nós podemos ser purificados dos nossos pecados. Só existe um meio de salvação através de Cristo, porque Ele é o libertador. Ele é a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. O 36, e se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Então seja livre através de Cristo, o Filho de Deus. Então seja liberto pelo poder da palavra. Nós cremos que só existe um meio de salvação através de Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só Jesus Cristo que pode perdoar o nosso pecado. Não existe outro meio de salvação senão através de Cristo. Nós vemos na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Nimrod queria fazer uma torre para chegar ao céu e fugir do juízo do dilúvio. Então era outro meio de salvação de chegar ao céu. Até hoje, os seres humanos procuram outro meio de salvação para chegar ao céu. Mas Jesus dizendo através da sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele que pode salvar. Por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer que Jesus veio como cordeiro. Com cordeiro Ele morreu. Com cordeiro Ele ressuscitou e foi para o céu. Mas quando Ele vier, Ele não vai vir como cordeiro para morrer mais. A Bíblia diz que Ele vem como leão da tribo de Judá. Então Jesus não vem mais para morrer. Jesus vem para vir buscar a sua igreja. E a igreja de Cristo é aquelas pessoas
que entregou a sua vida a Cristo, se arrependeu dos seus pecados e aceitou Ele como único e suficiente Salvador e está esperando o arrebatamento da igreja. E nós cremos que Ele vem. Amém?